Salmos número 30. Este é o último culto, na verdade, último domingo, antes de encerrarmos o ano. E é natural que nesse período as pessoas parem um pouco para refletirem sobre as experiências vividas no decorrer do ano e também tentem explorar aquilo que elas desejam alcançar no próximo ano. Meu objetivo aqui nesta manhã é trazer um assunto de extrema importância para a nossa vida e, em particular, considerando o momento que nós estamos vivendo no término deste ano, que é o assunto da gratidão. Então, nós vamos ler esta passagem e vamos verificar que nós temos nessa passagem muitos motivos que nos induzem, que nos instruem a apresentarmos a Deus a nossa palavra de gratidão, o nosso coração grato por tudo aquilo que Ele fez e por aquilo que também Ele fará. Vamos ler essa passagem. Salmo de número 30, versos 1 ao verso 12. Diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, porque Tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará a ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Oremos. Pai, diante da Tua palavra, suplicamos ao Senhor pelas Tuas misericórdias, que o Senhor fale aos nossos corações, nos edifique e nos mostre o caminho a percorrer. Encha, ó Pai, os nossos corações de gratidão. Dá-nos, ó Deus, um coração humilde na Tua presença, para reconhecermos como o favor do Senhor nos alcançou, e que isso seja satisfatório para todos nós, independente daquilo que alcançamos ou deixamos de alcançar. O Senhor tem sido bom, e a Sua misericórdia tem durado para todos sempre. Que isso seja motivo mais do que suficiente nos nossos corações para contemplarmos, ó Deus, as Tuas maravilhas com um coração grato. É isso que nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em 1977, aqui no Zoológico de Goiânia, aconteceu um fato que se tornou conhecido em todo o Brasil. Um sargento da Polícia Militar estava de folga e passeando com a sua família, seus filhos, a sua esposa, e enquanto eles passeavam, um tumulto começou a acontecer em torno do recinto das ariranhas. Ele correu para saber o que estava acontecendo e ele percebeu que uma criança havia caído naquele recinto. Então, numa situação desesperada, ele saltou dentro do recinto para salvar aquela criança. Ele pegou a criança, ergueu, tirou a criança antes que as ariranhas a atacassem. Mas enquanto ele estava tentando salvar aquela criança, as ariranhas feriram profundamente as suas pernas. Os irmãos sabem, a ariranha é um bicho violento, né? Então, para defender o seu território, ela ataca. E ele ficou profundamente ferido. Foi levado para o hospital, tendo muita hemorragia. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Isso foi testemunhado pela sua família e por muitos curiosos. O assunto se tornou conhecido no Brasil inteiro. O homem que entregou a sua vida para salvar uma criança. Tempos depois, resolveram
órgãos da imprensa, fazer uma visita para saber como se encontrava aquela criança, também a família que perdeu aquele sargento de nome Silvio. Descobriu que a criança estava bem, a família da criança também estava ótima, mas a viúva e também os filhos que ficaram sem o seu pai estavam passando por muitas dificuldades. Então houve uma campanha no Brasil inteiro para tentar socorrer e ajudar aquela família que estava desprovida de atenção e de cuidados. Esse é um assunto que ocorreu em 1977. Na época eu tinha 2 anos de idade. Não faz muito tempo, mas esse assunto ele foi falado durante muitos anos e por isso eu guardo na memória um fato tão dramático e tão impactante como esse. Essa família só tinha a viúva e só tinha os filhos para agradecer. Não teve oportunidade para agradecer aquele que veio falecer por tão grandioso ato de coragem e de bondade. A passagem que nós acabamos de ler, Salmo 30, nos instrui como podemos agradecer a Deus. Nós temos diante de nós um Deus maravilhoso, que nos ama, que cuida de nós e que enviou o seu único Filho para nos salvar. Jesus veio ao mundo, Ele desceu até aqui e Ele, para nos salvar, perdeu a sua vida na cruz, foi sacrificado na cruz. E diante de um ato tão corajoso, tão bondoso, somos instruídos pela palavra de Deus a manifestarmos a Ele a nossa mais profunda gratidão. E não podemos nos esquecer de viver, não apenas declarar nossa gratidão, mas viver uma vida grata. E eu quero demonstrar aqui aos irmãos, através dessa passagem, que Davi, olhando para questões físicas, ele se valeu de valores espirituais. O texto começa com um título que se encontra nos manuscritos originais, na verdade as cópias, Diz assim: Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. Nós temos aqui 3 importantes informações a respeito desse salmo, do contexto dele. Nós não temos mais do que isso para entendermos qual é o contexto desse salmo. Primeiro, a autoria desse salmo. Esse salmo pertence a Davi. Segundo, a natureza textual. Nós estamos diante de um texto cuja estrutura é um cântico, não é um texto narrativo, é um cântico. Terceiro lugar, qual é o propósito desse salmo? Esse salmo ele foi, como diz o texto, dedicado à casa. Então, existem 3 possibilidades aqui para entendermos sobre para qual casa este salmo foi composto por Davi. Existe a possibilidade de ter sido o palácio de Davi, que ele teria composto esse salmo para ser cantado em forma de gratidão a Deus pelo palácio que era o epicentro do seu poder, o lugar mais seguro dentro do reino de Israel. A outra possibilidade é que este salmo teria sido composto para a futura dedicação do templo. Os irmãos sabem que Davi não foi aquele que dirigiu a construção e a edificação do templo. Isso veio acontecer com o seu filho Salomão. Então, uma teoria é que Davi teria composto esse salmo para que futuramente, na inauguração do templo, este salmo fosse cantado. Mas existe uma outra possibilidade, e é nesta possibilidade que eu tenho mais confiança de que este salmo está no contexto. A possibilidade de, lá em 2 Crônicas, capítulo 6, nós lemos no verso 17, que Davi ele construiu uma tenda para acomodar a arca do Senhor. Isso está narrado também, 2 Samuel capítulo 6, verso 17, e nós vemos esta confirmação também em 1 Crônicas capítulo 15, verso 1. Nesses 2 textos nós vemos que Davi ele construiu uma tenda para acomodar a arca. E eu acredito, e a arca ali, essa tenda é chamada inclusive de casa. É possível sim que este salmo tenha sido composto por Davi para manifestar gratidão a Deus
diante da tenda que guardava e que protegia e que acolhia a arca do Senhor em Israel. E sabendo que este salmo foi composto em dedicação à casa, o que nós lemos aqui, e mais uma vez leremos, nós vamos perceber que em nenhum momento no texto do salmo se faz referência a essa casa. Porque Davi está olhando para coisas materiais, mas ele está se valendo de motivos muito mais profundos para agradecer a Deus. E essa deveria ser a minha experiência e a sua experiência também. Agradecermos a Deus por tudo que nós conquistamos, por aquilo que nós não conquistamos, pelas alegrias e tristezas que tivemos que enfrentar. Mas muito mais do que isso, agradecermos a Deus pelos seus atos poderosos na história da nossa vida. E nós vemos aqui pelo menos 4 atos poderosos de Deus na vida de Davi. Nós vemos do verso 1 ao verso 3, veremos que Davi aqui está agradecendo a Deus pelos triunfos que Deus lhe dirigiu experimentar. No verso 4 e verso 5, nós veremos aqui que Davi agradece a Deus pela sua misericórdia, pelo seu perdão. Nos versos 6 e verso 7, veremos que Davi agradece a Deus, ele exalta a Deus, ele adora a Deus, porque Deus é a sua permanente segurança. E os últimos versos, verso 8 ao verso 12, veremos que Davi agradece a Deus, porque Deus ouve as suas orações. Vamos ver, primeiramente, os triunfos pelos quais ele se aproxima de Deus aqui para agradecê-lo. Nós vemos no verso 1, no tocante aos triunfos que Deus lhe dirigiu a experimentar. 3 situações aqui interessantes. Primeiro, verso 1, diz assim: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Davi foi um rei marcado na história como aquele que dirigiu o povo a guerras e voltou vitorioso. Conquistou muitos territórios, venceu muitos inimigos, mas ele também com isso fez muitos inimigos. Se teve um homem que fez inimigos por causa das suas ações militares, foi Davi. E ele se cercou de exércitos poderosíssimos. Jerusalém, que era a sede do seu poder, era uma verdadeira fortaleza. Tudo parecia que Davi era inalcançável. Ninguém poderia invadir aquelas terras naquele período. Tamanho o poder de Davi naqueles dias. E os seus inimigos ficavam como que na espreita, esperando um momento de fraqueza, para que Jerusalém fosse invadida e o seu poder fosse tomado. Davi reconhece no verso 1 que Deus lhe livrou dos perigos. Ele estava cercado de pessoas com planos muito bem arquitetados, a fim de desmoralizá-lo, a fim de tirá-lo do poder, a fim de derrotar e humilhar o povo de Deus. Mas Davi, em primeiro lugar, agradece a Deus, como diz o verso 1, eu te exaltarei, ó Senhor. Por quê? Porque Deus lhe livrou dos seus inimigos, não permitindo que eles se alegrassem, se regozijassem contra Davi. Em segundo lugar, ainda no tocante aos triunfos que Deus lhe permitiu experimentar, Davi vai agradecer a Deus, dentro desse contexto de livramento, porque Deus lhe livrou de uma grave enfermidade. Olha o que diz o verso 2: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro. Foi uma situação desesperada. E ele termina dizendo aí no verso 2: e tu me saraste. Em que contexto Deus livrou Davi das mãos dos seus inimigos? Ele foi acometido por uma grave enfermidade. Nós não temos indicativos claros neste texto. Dentro do contexto existem algumas possibilidades, né? Há alguns, por exemplo, que acreditam que isso está relacionado com um pecado que ele cometera com Betseba, e ele ficou profundamente enfermo enquanto ele omitiu os seus pecados. Mas existem outras possibilidades também de envolvimento dele com guerras. Enfim,
O mais importante, e nós temos segurança para afirmarmos isso no próprio texto, que Davi estava acometido por uma grave enfermidade. E diante desta grave enfermidade, ele clamou a Deus por socorro. Deus lhe ouviu a oração, veio ao seu encontro e lhe prestou assistência, sarando da sua enfermidade. Ele agradece a Deus por ter o livrado dos seus inimigos, no contexto, em segundo lugar, de cura, de livramento, de ter sido sarado de uma grave enfermidade. Em terceiro lugar, veja a que ponto esta enfermidade colocou Davi. No verso 3, veremos que os triunfos que Deus ofereceu a Davi, conduziu Davi, foi inclusive o tirando das portas do abismo. No verso 3, diz que Deus o livrou da morte. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Veja, há um progresso aqui na narrativa de Davi, quanto ao contexto em que ele viveu e como Deus invadiu, vamos chamar assim, interveio e o livrou daquela situação. O livrou dos seus inimigos, no contexto de uma grave enfermidade, na qual Davi se encontrava praticamente com o pé na cova. Mas Deus, na sua bondade, o livrou daquela situação, o livrou da morte, o livrou da morte. Ora, irmãos, quantos de nós, durante todo este ano, não foi livrado literalmente da cova, por causa da bondade e da misericórdia do Senhor? Estava conversando com um dos nossos seminaristas essa semana, liguei para saber como é que estava, e conversando com ele, ele fez uma viagem de férias agora com a família, e no retorno, na divisa com o Paraná, um acidente que aconteceu muito próximo deles, ele assustou, pisou o pé no freio, e o carro do nosso irmão com a sua família virou, e por pouco um problema seríssimo não aconteceu com ele e com a sua família. Isso acontece conosco praticamente todos os dias, mas a boa mão do Senhor tem nos acompanhado. Os seus olhos atenciosos não são tirados de sobre nós, e por isso estamos sendo livrados todos os dias da morte. Davi, numa situação semelhante, não deixa de dizer, como diz no início do verso 1, eu te exaltarei, Senhor. Por quê? E ele enumera para nós o porquê. Deus o livrou dos seus inimigos, o sarou de uma grave enfermidade e o tirou praticamente da cova, porque tudo indicava que a enfermidade foi tão grave que não havia solução, não havia saída, não havia esperança. Era um caso praticamente perdido, daquele que o médico diz, não temos mais o que fazer, volta para casa e descansa na presença dos teus. Mas Deus reverteu completamente aquela situação. E por isso Davi, nos versos 1 ao verso 3, agradece a Deus pelos triunfos, os triunfos maravilhosos que Deus lhe conduziu na história da sua vida, naquele momento especial diante da nação. E ao livrar Davi, Deus está livrando também toda a nação. Imagina, se Davi cai, a nação inteira estaria perdida. Como um piloto de avião. Você entra no avião, tudo está tranquilo e calmo, enquanto o piloto está ativo, atencioso, saudável. Quando o piloto cai, todos caem com ele. Esse livramento de Deus na vida de Davi foi um livramento de Deus para toda a nação de Israel. Em segundo lugar, Davi vai agradecer a Deus, os versos 4 ao verso 5, porque Deus tão misericordiosamente lhe perdoou os pecados, exerceu sobre ele a sua misericórdia. Olha o que diz o texto: salmodiai ao Senhor. Agora ele está fazendo um convite, um apelo às nações, não só para Israel, mas também para outras nações, porque os salmos eles eram cânticos que invocavam as nações vizinhas
para descerem a Jerusalém e prestarem culto ao único e verdadeiro Deus. Ele diz: salmodiai ao Senhor, cantai ao Senhor, em outras palavras, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Mais um motivo porque ele agradece a Deus e convoca as pessoas para cantarem ao Senhor. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Todas as vezes que nós pecamos, deixamos de atender a voz do Senhor, abandonamos os seus preceitos, violamos os seus mandamentos, nos rebelamos contra os testemunhos do Senhor, deixando de adorá-lo, deixando de obedecê-lo, deixando de observar o que diz a sua lei, nós estamos provocando a ira do Senhor. E o pecado nos faz pessoas atrevidas. Muitas vezes agimos como que estivéssemos desafiando Deus, provando Deus, tentando a Deus. E Deus é provocado na sua ira. E na sua ira, Ele se manifesta, nos disciplinando, como diz Hebreus capítulo 12, como um pai ama o seu filho, ele disciplina os seus filhos. E muitas vezes nós passamos por situações dramáticas na nossa vida, não é porque Deus esqueceu das suas promessas, não é porque Deus tirou de sobre nós o seu olho, o seu olhar, não é porque Deus está encolhendo a sua mão de nos abençoar apenas, mas é porque nós pecamos, é porque nós nos levantamos contra Deus, resolvemos testar aquilo que diz a palavra do Senhor, e passamos por situações de provas, inclusive de disciplinas. Mas Davi reconhece que o furor de Deus, a cólera, a ira de Deus, a indignação divina na vida dos santos é apenas um momento, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Não a sua ira contra os santos, porque o favor de Deus, ele é derramado sobre o seu povo mediante os méritos de Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso mediador. E é por causa dele, exclusivamente dele, inclusive no contexto do Antigo Testamento, que Deus exerce a sua misericórdia. Nós pecamos, pelo amor de Deus somos disciplinados, mas Ele não permite que sejamos mantidos permanentemente debaixo da sua ira. A sua misericórdia, como diz o texto, logo vem. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós sofremos e estamos sujeitos aos sofrimentos, estamos sujeitos às perdas, estamos sujeitos aos prejuízos, estamos sujeitos às tristezas profundas. Mas nós temos aqui, juntamente com Davi, um motivo para agradecê-lo. É que esses momentos tenebrosos da vida, esses momentos, eu diria até de trevas na vida, são momentos passageiros, porque a misericórdia do Senhor haverá de nos assistir no momento adequado. E Davi reconhece aqui, verso 5, como motivo para agradecer a Deus, o fato de Deus exercer sobre o seu povo a sua misericórdia. A sua misericórdia. Ele oferece perdão, Ele oferece segunda chance, Ele oferece uma nova oportunidade, Ele oferece a sua força, Ele oferece a sua sabedoria, e assim Ele levanta aquele que está caído. Ele dá alegria àquele que está entristecido, Ele dá esperança àquele que está perdido, Ele ilumina o caminho daqueles que estão em dúvida, porque o Senhor é rico em misericórdia. É rico em misericórdia. Em terceiro lugar, ou terceiro motivo para agradecermos a Deus, nós temos aqui no verso 6 ao verso 7, o fato de Deus ser como uma rocha firme, a nossa segurança. Diz o texto: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade.
Vamos recordar que Davi estava cercado de glória. As pessoas viam em Davi uma figura central de poder, de estabilidade e de segurança. Seus exércitos eram poderosíssimos. Bastava uma palavra e imediatamente ele era atendido na sua vontade. Não faltava riqueza no reino de Israel. As terras estavam dominadas, os inimigos estavam humilhados. Israel viveu um período de paz e de prosperidade como nunca na história do povo de Deus, que sempre foi humilhado, oprimido, escravizado. O povo plantava, os inimigos ficavam observando, porque a Palestina, naquela região de deserto, era a terra mais fértil naquela região. Tudo que se plantava ali, colhia. Então o povo de Deus plantava para sobreviver, colher e ter o seu subsídio para a sua própria sobrevivência. Os inimigos, no tempo da colheita, então invadiam as terras de Israel, roubavam, saqueavam o povo de Deus, levavam os mantimentos, levavam os grãos e deixavam o povo de Deus na humilhação durante períodos longos. Mas no reinado de Davi, isso se inverteu. Os inimigos foram espantados e humilhados, e o povo pôde experimentar dias de paz e de prosperidade. Davi olhava para a glória do seu reino e dizia para si mesmo, entre aspas, eu sou o cara. O reino de Israel está como está por minha sabedoria, por minha inteligência. Eu sou intocável. Ninguém pode fazer mal contra mim, porque eu estou absolutamente protegido. Dizia ele na sua prosperidade, jamais serei abalado. Como se a vida fosse humana, física, eterna. Como se os momentos de alegrias, como se os momentos de prosperidade, como se os momentos de satisfação fossem momentos permanentes e intocáveis. E o seu coração se encheu de orgulho, de falsa segurança, e passou a dizer a si mesmo, numa autorreflexão, jamais serei abalado. Verso 7. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Não foi por causa de Davi, não foi pela sua sabedoria nas guerras, foi porque o Senhor manteve forte a sua montanha. Se referindo aqui à fortaleza de Jerusalém, construída num lugar alto, de onde poderia contemplar a aproximação dos inimigos. Foi Deus quem sustentou a cidade de Jerusalém, foi Deus quem guardou a cidade de Jerusalém, como diz o Salmo 127. Foi Deus quem protegia a cidade de Jerusalém. Não foi Davi, mas na enfermidade, com um pezinho na cova, Davi reconheceu. E é só nesses momentos de humilhação que nós reconhecemos que nós somos como pó, frágeis, vulneráveis, fracos, inconstantes, arrogantes, mentirosos. Amamos o suborno, gostamos de arrastar as pessoas com mentira para fazerem aquilo que nós queremos. Somos vingativos, somos cobiçosos, somos imorais com os nossos olhos e com os nossos pensamentos. Somos rebeldes para com os nossos pais, para com as nossas autoridades civis, para com as nossas autoridades religiosas. Somos indelicados, insensíveis, somos trapaceiros, amamos as trevas, amamos andar pelos caminhos que não são os caminhos do Senhor. E na nossa arrogância, muitas vezes, desafiamos a Deus e dizemos, tudo o que está acontecendo por minha causa. Eu sou a pessoa que pode garantir a segurança, a estabilidade, a prosperidade e a paz de quem comigo vive. Jamais serei abalado. E construímos muitas vezes uma vida como se constrói uma casa sobre a areia. No dia da tempestade, tudo que construímos vai abaixo, porque não foi construído na confiança do Senhor, foi construído na força do braço humano, como diz Jeremias capítulo 17. Maldito o homem que confia no homem, que faz o seu braço a sua força.
Mas Davi, no momento de humilhação, de quebrantamento, de desespero, ele descobriu que tudo que ele viveu no seu reinado, naquele momento não poderia fazer por ele o que somente Deus poderia fazer. Então ele reconhece no final do verso 7: fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Basta Deus virar um pouquinho o seu rosto, e logo nos veremos, desesperados nos corredores dos hospitais, chorando, porque nós não temos nenhuma esperança que não seja o Senhor. Se estamos onde estamos, se experimentamos as bênçãos que experimentamos, se vivemos momentos de satisfação e de alegria, se temos oportunidades, nós devemos isso ao Senhor. É o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor que toma as nossas mãos e nos conduz com segurança, é o Senhor quem ilumina os nossos pés para sabermos o caminho seguro que devemos percorrer. Por isso o salmista aqui se volta para Deus e diz: eu te exaltarei, ó Senhor. Por quê? Verso 7: porque fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o teu rosto, fiquei logo conturbado. Mas é Deus quem lhe socorre no contexto do Salmo 30 e o livra das intenções dos seus inimigos, o sara das enfermidades, o tira das portas do abismo. Ele estava praticamente às portas da cova. É Deus quem exerce sobre ele misericórdia e o sustenta. E em último lugar, vemos nos versos 8 ao verso 12, outro motivo pelo qual Davi se aproxima de Deus para adorá-lo. Diz assim: por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. O que é que nós vemos aqui? Davi orando, Davi recorrendo a Deus com fé, no meio da calamidade, no meio da grave enfermidade, no meio da atenção dos seus inimigos, ele implorou ao Senhor. E as palavras da sua oração se encontram aí no verso 9 e também no verso 10. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Essas foram as palavras algumas das palavras que Davi aqui usou para buscar a Deus em oração. E então, num momento que parece que ele está arrogante, na verdade, o que Davi está fazendo aqui no verso 9 é rasgando o seu coração. Isso é uma expressão engraçada, né? Porque as autoridades religiosas antigamente tinham um hábito, quando elas se sentiam ultrajadas, quando elas se sentiam extremamente ofendidas, rasgavam as suas vestes, né? Numa demonstração de desonra. O que ele fez comigo é como rasgar ou humilhar a minha honra. Mas o que Davi está fazendo aqui é rasgando o seu coração. Ele está se despindo de qualquer honra, está se humilhando na presença de Deus, dizendo com sinceridade: Senhor, se eu morrer, o que o Senhor tem com isso? Está sendo sincero nas suas palavras. E olha o que diz o verso 10. O verso 10 mostra que ele não está aqui sendo arrogante com Deus quando ele usa essas palavras. Ele está sendo, na verdade, ele está se humilhando na presença de Deus. Ele disse: ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio. Veja como Davi aqui, ele está, na verdade, se humilhando na presença de Deus, com essas perguntas, pedindo a Deus por misericórdia, pedindo a Deus por compaixão. E Davi, nós vemos aqui, nos apresenta um outro motivo de gratidão a Deus. O verso 11 diz: qual é esse motivo? O motivo que Deus, Ele ouve as nossas orações. O único que pode nos socorrer, o único que pode nos livrar, o único que pode nos sarar, o único que pode nos fazer permanecer firmes, ouve as nossas orações.
Diz o verso 11: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco. Outra experiência de humilhação, principalmente autoridades, tinham o hábito de, na humilhação, diante de Deus, de orar em jejum, de tirar todas as vestes reais, se vestir como se fosse um maltrapilho, um morador, vamos chamar assim, de rua, e se deitava na cinza, mostrando a sua humilhação, como se estivesse dizendo, por aquele testemunho: eu sou como pó na sua presença. Esse foi o estado emocional em que Davi se encontrava. Mas Deus converte esse estado de humilhação, como diz o texto, e o cinge de alegria. O que nós temos aqui no contexto, como nós lemos, por exemplo, o verso 2 diz: Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro. O final do verso 2 está relacionado com aquilo que nós vemos no verso 11. Deus converteu o seu estado de humilhação, o sarando, o livrando, tanto da enfermidade como também da morte que estava diante dele. O nosso Deus, meus amados irmãos, é um Deus que ouve as nossas orações. Quando clamamos por socorro, quando clamamos por ajuda, quando nos humilhamos na sua presença, nós podemos sim buscar a Deus em oração. Ora, quantas vezes eu fiz isso este semestre? Quantas vezes? E quantas vezes vi Deus vindo ao meu socorro, me livrando, me abençoando. Ora, meus irmãos, nós temos motivos inúmeros para agradecermos a Deus. Como Deus tem sido bondoso para conosco, ouvindo as nossas orações. E o que diriam vocês? Durante todo este ano, quantas vezes clamaram por socorro? Quantas vezes oraram e Deus o livrou? Aliás, quantas vezes você não orou, mas Deus ainda assim cuidou de você, te livrou, te sarou, te fortaleceu. Diante de experiências como esta, o verso 12, Davi termina com uma promessa, que deve nos conduzir também. Diz: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Diante de tantos motivos profundos de gratidão, o salmista termina com um compromisso. E esse compromisso que ele faz é composto por verbos que se encontram no futuro. Ele diz: Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Sabe qual que é a atitude do salmista? A atitude do salmista é esta: Senhor, diante de tudo o que o Senhor já fez por mim, e eu agora reconheço, não importa o que eu tenho que enfrentar, não importa o que eu tenho que viver, não importa o que eu terei que atravessar no próximo ano, graças te darei para sempre. Graças te darei para sempre. Porque Deus já provou ser um Deus fiel, zeloso, cuidadoso, misericordioso. Davi admite que não precisa de mais provas. Se ele tiver que enfrentar situações semelhantes no futuro, a atitude dele, no meio dessas situações, seria esta: graças te darei para sempre. Essa deveria ser também o nosso compromisso. Senhor, graças te darei para sempre. Nós não sabemos o dia da manhã, não sabemos o que nos aguarda no futuro, mas uma coisa nós precisamos estar certos: que Deus continua sendo Deus, nós continuamos sendo homens, e o nome do Senhor continua sendo digno e continuará sendo digno de receber todos os louvores, independente das situações boas ou ruins que nós temos que enfrentar, porque nós, como homens, só temos o Senhor para acudir à nossa vida em tempos de calamidades, somente o Senhor.
Para concluir, irmãos, quero trazer aqui 3 aplicações, 3 orientações práticas diante disso tudo. Nós devemos agradecer a Deus usando as nossas palavras. Devemos agradecer a Deus cantando hinos, cânticos de louvor ao Senhor. Devemos manifestar a Ele, através das nossas orações, a nossa gratidão. E não apenas assim no atacado: Senhor, eu te dou graças por tudo que o Senhor fez por mim. Não, vamos gastar tempo em oração, agradecendo a Deus, pontuando, dando nome: Senhor, eu te agradeço por isso, por aquilo. Que Deus ouça dos nossos lábios os motivos pelos quais nós o agradecemos. Faça isso também com as pessoas em sua volta. Agradeça ao seu pai, agradeça à sua mãe, agradeça ao seu irmão e irmã, ao seu noivo, noiva. Agradeça àqueles que te servem no ambiente de trabalho. Não perca a oportunidade de agradecer e ter uma cultura de agradecimento, ter um hábito de agradecer, uma disciplina de agradecimento. O agradecimento é a melhor resposta que podemos dar a atos de bondade que nós não merecemos. Não se trata de troca, não se trata de pagamento, porque se você acha que pode pagar por aquilo que misericordiosamente as pessoas fizeram por você, você deixa de reconhecer aquele ato como sendo misericordioso e atribui aquele ato como um ato de interesse particular, de troca, como se a relação fosse comercial. Apenas agradeça. Agradeça às pessoas. Agradeça aos diáconos da nossa igreja pelo primoroso trabalho realizado na nossa igreja no decorrer desse ano. Surge uma situação, rapidamente os nossos diáconos correm, atendem, se organizam, reúnem, oram, estão visitando, estão acolhendo. Quantas vezes agradecemos os nossos diáconos? Agradeçamos também a Deus pelos nossos presbíteros, por tudo que fazem a favor da nossa igreja, visitando, reunindo, orando, sofrendo, tendo que ficar calado diante de situações que a vontade é de falar e causar um dano maior, mesmo causando um dano maior, mas tendo que calar e aguentar. Vamos agradecer a Deus pela vida dos nossos presbíteros, que velam pelas nossas almas. Vamos agradecer a Deus pelos nossos pastores. Estão chegando os nossos pastores novos, pastor Jader, que está aqui com a sua família, Priscila, Fernanda, Juliana, pastor Lázaro, que estará trabalhando em Trindade, já chegou ontem. Agora à tarde está chegando o pastor Marcos Nas. Há entre nós ainda o pastor Gustavo, chegou este ano. Vamos agradecer a Deus pela vida desses servos do Senhor, os abraçando, os acolhendo, oferecendo o melhor que nós podemos servir. E essa é a segunda aplicação. Nós agradecemos e manifestamos a nossa gratidão, não apenas com palavras, mas com serviço. Sou tão grato a Deus, estava falando isso ontem para a minha família, sou tão grato a Deus, que o motivo do meu serviço não pode ser encontrado em ninguém. O motivo do meu serviço, da minha dedicação, só pode ser encontrado em Deus, porque foi Ele quem me tirou das trevas. Eu sei de onde eu vim, eu sei as tristezas que eu causei para minha mãe, eu sei a dor e o sofrimento que eu submeti muita gente com a vida que eu tinha, como membro de gangue, os males que eu fiz para a vida de tanta gente. Eu sei o que eu já passei, e de situações que Deus literalmente me tirou da morte, em brigas, com facas, com armas. Eu sei de onde eu saí, e sabe como eu manifesto a minha gratidão a Deus por ter me tirado de onde Ele me tirou? Servindo ao Senhor. Jamais eu conseguirei alcançar com as minhas obras aquilo que Deus soberanamente fez ao meu favor. Minhas obras não podem se nivelar com as obras de Deus. Eu sei que tudo o que eu faço e que você faz não é suficiente para Deus. Mas nós manifestamos a nossa gratidão quando nós dizemos: Senhor, aqui estou, usa a minha vida, eu quero te servir. Sirva o seu irmão, sirva esta igreja, trabalhe com alegria,
Passe por cima de todo espírito pessimista. Olhe para as grandezas, olha para o Senhor, para as grandezas do Senhor, e siga em frente, rompendo com todas as barreiras, fazendo como Davi, no ato da sua ordenação, tão jovem, assumindo o reinado de Israel. Muitos estavam dizendo, viva o rei, e outros, diz o texto, o desprezaram. Diz o texto que Saul, ele ouviu isso e se fez de surdo. Muitas vezes nós temos que nos fazer de surdos, irmãos. Como diz Spurgeon dizia que nós temos 2 olhos e 2 ouvidos, e que temos que aprender a olhar com um olho e deixar de ver com o outro olho, a ouvir com um ouvido e deixar de ouvir com um ouvido, porque se vermos tudo que é possível com os 2 olhos e ouvir tudo que é possível com os 2 ouvidos, nós não damos conta. Temos que aprender, irmãos, a superar todas as dificuldades, romper todas as barreiras emocionais e continuarmos servindo por gratidão a Deus, porque é Ele quem tem cuidado de nós, e é Ele quem continuará cuidando de nós. É nesse sentido que nós apresentamos a Deus a nossa gratidão também, não apenas com palavras, mas servindo. Onde eu posso trabalhar nesta igreja? Onde eu posso cooperar com esta igreja? Onde eu posso ajudar aqui? Eu quero sair do banco, eu quero me comprometer, eu quero comprar essa causa, eu quero vestir esta camisa, eu quero amar a obra do Senhor. E assim nós manifestamos a Deus a nossa gratidão também. Em terceiro e último lugar, agradeça com ofertas. Quantas vezes somos presenteados, não somos? Dia de aniversário, então, somos muito presenteados, porque as pessoas são gratas por existirmos e participarmos da sua vida. E elas, num dia, por exemplo, de aniversário, elas vão lá, compram alguma coisinha, ainda que simples, e elas vêm e entregam aquela lembrancinha. Sabe o que elas estão querendo dizer? Elas estão querendo dizer, olha, eu sou muito grata a Deus, porque você faz parte da minha vida. E nós recebemos aquele presente e nos alegramos pelo significado que aquele presente tem quando nós recebemos em dia de aniversário, por exemplo, dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais. É ou não é? No Natal, por exemplo, oferecemos um presentaço aqui para o Senhor. Pequeno, mas foi o melhor que pudemos oferecer. Louvores foram apresentados ao Senhor. Porque quando nós somos gratos, nós queremos doar alguma coisa. Queremos doar alguma coisa. Saiba manifestar a gratidão se doando algo também. Não deixe de contribuir generosamente com seus dízimos, com as suas ofertas, também na casa do Senhor. Seja grato ao Senhor. Tudo o que nós temos vem do Senhor, nada mais justo de darmos ao Senhor 10% das nossas rendas como expressão da nossa gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Não se omita de tão grande privilégio que é de contribuir com fidelidade na casa do Senhor. E que Deus assim nos abençoe, nos dando um espírito de gratidão, coração sincero, quebrantado na presença dEle, e nos faça a viver uma vida verdadeiramente grata nos nossos relacionamentos interpessoais, criticando menos, agradecendo mais, elogiando, incentivando, dizendo, vamos em frente, vai dar tudo certo. Conte comigo, estou aqui, sou grato a Deus. E certamente, irmãos, a bênção do Senhor vai repousar sobre nós de um modo muito especial. Muito especial. Vamos orar.